Oi! Quando a gente fala em inteligência artificial ou IA, logo vem à cabeça, sei lá, filmes de ficção científica, né, coisa do futuro. Só que a verdade é que ela já está totalmente aqui e está mudando o nosso mundo de jeitos que a gente nem para pensar. Então, a ideia hoje é justamente essa. Vamos desmistificar o que essa tal de IA é de verdade. E olha, isso não é nenhuma promessa para o futuro, não. É muito, mas muito provável que todo mundo já tenha interagido com alguma IA hoje. Talvez até várias vezes sem nem se dar conta. Ela está super integrada no nosso cotidiano, sabe? Trabalhando ali, quietinha, nos bastidores. É só parar para pensar um pouquinho. Sabe aquela busca que a gente faz no Google? Ou aquela série que a Netflix insiste que a gente vai amar e geralmente acerta? Ou quando a gente pede para Alexa tocar uma música? Pois é, tudo isso é IA em ação. Ela fica ali aprendendo os padrões para facilitar a nossa vida, seja para achar uma informação ou para traduzir idiomas em tempo real. Virou tipo a infraestrutura invisível do nosso mundo digital. Beleza, agora que a gente já viu onde a IA está, vamos dar um passo para trás. O que exatamente é inteligência artificial? A ideia, acredite, é bem mais antiga do que a gente imagina. Ela evoluiu de uns conceitos quase filosóficos para o código super complexo que a gente tem hoje. Na essência, a IA é sobre isso aqui, criar sistemas que conseguem simular o pensamento humano. E não é só seguir uma lista de instruções, não. É sobre raciocinar, aprender com um monte de dados e tomar decisões para resolver problemas bem complicados, tudo por conta própria. E essa jornada, olha, é longa. Começou lá com Aristóteles, que ficava imaginando ferramentas que trabalhassem sozinhas. Aí, séculos depois, veio o gênio da matemática Alan Turing, que jogou no ar a pergunta que mudou tudo. Será que uma máquina pode pensar? E, finalmente, em 1956, o campo ganhou o nome que a gente conhece hoje. Mas como é que as máquinas aprendem a pensar? Bom, a resposta para isso é o tal do aprendizado de máquina, o machine learning. A lógica é a seguinte: em vez de programar cada regrinha, a gente alimenta os sistemas com uma quantidade absurda de dados. E aí a gente deixa eles sozinhos para encontrar os padrões. É isso, esse é o coração da IA moderna. Certo. Com essa base toda estabelecida, para onde a gente está indo agora? Porque a IA está evoluindo numa velocidade impressionante. Vamos dar uma olhada em algumas das tendências que já estão definindo o nosso futuro mais próximo. Olha, três grandes tendências se destacam aqui. Primeiro, a democratização. As ferramentas de IA estão ficando mais baratas, mais fáceis de usar, ou seja, não são mais coisas só de gigante da tecnologia. Segundo, a IA generativa, essa que cria conteúdo do zero, sabe? Texto, imagem, está revolucionando tudo que é a área criativa. E por fim, a hiperpersonalização, que faz com que as nossas experiências online sejam cada vez mais únicas para cada pessoa. Mas claro, uma tecnologia tão poderosa assim vem com desafios gigantescos. A IA não é neutra por natureza. Ela aprende com os dados que a gente dá para ela. E se esses dados tiverem os nossos preconceitos, bom, aí a máquina não só aprende, como ela pode amplificar esses preconceitos. Olha que caso emblemático. É aqui que um problema que parece super abstrato vira uma coisa bem concreta. A Amazon, gigante, queria usar a IA para otimizar as contratações, certo? Parecia uma ótima ideia. Só que o sistema foi treinado com os currículos que a empresa já tinha. E, historicamente, a maioria era de homens. O resultado, a IA aprendeu que ser homem era um critério de sucesso. E começou, simplesmente, a penalizar currículos de mulheres, mesmo que fossem super qualificadas. Surreal, né? É isso que a gente chama de viés algorítmico. O algoritmo não é mau, ele é só um reflexo dos dados com que foi treinado. E como esses dados vêm do nosso mundo, um mundo que já tem suas próprias desigualdades, é um desafio enorme criar um banco de dados que seja 100% neutro. Se os dados têm um viés, o resultado vai ser injusto. E muitas vezes numa escala que um ser humano sozinho jamais conseguiria replicar. Teve um outro caso bem chocante que mostra esse perigo. Foi em 2015, quando o Google Fotos simplesmente rotulou fotos de pessoas negras como gorilas. Por que isso aconteceu? Porque o banco de dados usado para treinar o algoritmo não era diverso o suficiente. É a prova de que as consequências de dados falhos são bem reais e podem ser profundamente ofensivas. E parte do problema é o que os especialistas chamam de caixa preta. Pensa bem, com uma pessoa a gente pode perguntar por que você tomou essa decisão. Com muitos sistemas de IA, principalmente os mais complexos, o funcionamento interno é tão obscuro que nem os próprios criadores conseguem explicar o porquê de cada resultado. E aí, quando dá errado, de quem é a culpa?
Diante de tudo isso, a grande questão passa a ser: como é que a gente pode construir uma IA em que dê para confiar? A boa notícia é que muitos pesquisadores e especialistas já estão trabalhando nisso, desenvolvendo diretrizes para um futuro mais justo e mais transparente. Esse diagrama aqui, ele meio que nos dá um mapa do caminho. São 7 requisitos essenciais para garantir que a IA que a gente constrói seja legal, ética e, claro, robusta. Vamos dar uma olhada em 3 dos mais importantes. Então, o ponto central é o seguinte: para ter uma IA justa, a gente precisa de dados justos e de equipes diversas trabalhando nela. A gente precisa abrir essa caixa preta, buscar mais transparência. E talvez o mais importante de tudo, a gente precisa manter os humanos no controle, com uma supervisão real para garantir que a tecnologia esteja, de fato, nos servindo bem. No fim do dia, é isso. A inteligência artificial é, basicamente, um espelho. Ela reflete quem a cria, os dados que a gente usa para alimentar ela. É um espelho da nossa sociedade, com todas as nossas qualidades e também as nossas falhas. E aí a pergunta que não quer calar, a pergunta que fica é: que imagem a gente quer que esse espelho mostre de volta para o mundo?